10. Lei 8.11290. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Título I. Título II, do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. I. A nacionalidade brasileira. Segunda, o gozo dos direitos políticos. Terceira, a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Quarta, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. V. A idade mínima de 18 anos. 1. Publicada no Diário Oficial da União, seção 1, de 12 de dezembro de 1990, p. 23.935, e republicada no Diário Oficial da União, seção 1, de 18 de março de 1998, p. 1. Art. 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Art. 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Art. 8º. São formas de provimento de cargo público: I. Nomeação. Segunda, promoção. Terceira, revogado. Quarta, revogado. V. Readaptação. Sexta, reversão. Sétima, aproveitamento. Oitava, reintegração. Nona, recondução. I. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Segunda, em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. 11. Lei 8.11290. Diretrizes do Sistema de Carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos. Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Art. 12. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Primeiro, o prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. Segundo, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Primeiro, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Segundo, em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos 2ª e e do artigo 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos 2ª, e VVI, alíneas VEIA, BBD, IFF e XEXU do artigo 102, o prazo será contado do término do impedimento. Terceiro, a posse poderá dar-se mediante procuração específica. Quarto, só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Quinto, no ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Sexto, será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no primeiro deste artigo. Art. 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Primeiro, é de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.
Segundo, o servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no ato. 1818. Terceiro, a autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício. Quarto, o início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Art. 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, 10 e no máximo, 30 dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Primeiro, na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. Segundo, é facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput. Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os 12. Lei 8.11290. Primeiro, o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no ato 120.120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Segundo o disposto neste artigo, não se aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais. 2. Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: assiduidade, segunda, disciplina. Terceira, capacidade de iniciativa, quarta, produtividade, responsabilidade. 3. Segundo, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29. Parágrafo único do artigo 29. Quarto, ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos e a quarta, 94, 95 e 96. Bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Incisos e a quarta, 949596. 2. Conforme o artigo 41 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 3. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. Quinto, o estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, 1º, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. 8384189696.
4 art. 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. 5 art. 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. E, por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou segunda, no interesse da administração, desde que 4. Conforme o artigo 41 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 5. Artigo com redação dada pela Medida Provisória número 2225-45, de 4 de setembro de 2001. 13. Lei 8.11290. Segundo o tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da aposentadoria. Terceiro, no caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. 6 art. 26. Revogado. Primeiro, na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos arts. 30 e 31.3031. Art. 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Segunda, reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no ato. 3030. 6. Artigo revogado pela Medida Provisória número 2225-45, de 4 de setembro de 2001. Parágrafo único. Na hipótese prevista no terceiro do artigo 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, a CIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. Terceiro do artigo 37. Art. 33. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, segunda, demissão, terceira, promoção, quarta, revogado, revogado, sexta, readaptação, sétima, aposentadoria. Oitava, posse em outro cargo inacumulável, nona, falecimento. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Segunda, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Art. 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á a juízo da autoridade competente. Segunda, a pedido do próprio servidor. 14. Lei 8.11290. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção de ofício, no interesse da administração, segunda, a pedido, a critério da administração. Terceira, a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Interesse da administração. Segunda, equivalência de vencimentos. Terceira, manutenção da essência das atribuições do cargo. Quarta, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. Sexta, compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Primeiro, a redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Terceiro, no
Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento na forma dos arts. 30 e 31.3031. Art. 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Artigo anterior. Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 7. Parágrafo único. Revogado. 7. Parágrafo revogado pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, desde 14 de maio de 2008. 15. Lei 8.11290. Primeiro, a remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Artigo 62. Segundo, o servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no primeiro do artigo 93.1 do artigo 93. 8. Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos I a V e I do artigo 61. 9. Art. 43. Revogado. Art. 44. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado, segunda, a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o ato. 9.797, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata. 8. Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. 9. Artigo revogado pela Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998. Conforme o artigo 18 dessa lei, a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos não poderá exceder o fator correspondente a 25,641. Favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. 10 art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado. Primeiro, o valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão. Art. 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Art. 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens e indenizações: segunda, gratificações; terceira, adicionais. 10. Artigo com redação dada pela Medida Provisória número 2225/45, de 4 de setembro de 2001. 11. Artigo com redação dada pela Medida Provisória número 2225/45, de 4 de setembro de 2001. 16. Lei 8.11290. Art. 51. Constituem indenizações ao servidor e ajuda de custo, segunda, diárias; 12 terceiro, transporte; 13 quarto, auxílio moradia. 14. Art. 52. Os valores das indenizações estabelecidas nos incisos I a e I do artigo 51 desta lei, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidos em regulamento. 15. Terceiro, não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos 2ª e 3ª do parágrafo único do artigo 3.636. Parágrafo único.
No afastamento previsto no inciso I do artigo 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário, quando cabível. Inciso I do artigo 93. 12. Inciso com redação dada pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. 13. Inciso acrescido pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. 14. Artigo com redação dada pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. 15. Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.998, de 18 de junho de 2014. Art. 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Primeiro, a diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Subseção 4ª 16, do Auxílio Moradia. 17. Art. 60-A. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas. 16. Subseção acrescida pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. 17. Artigo acrescido pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. 17. Lei 8.11290. 18. Art. 60-B. Conceder-se-á auxílio moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos. Sexta, o município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses previstas no 3º do artigo 58 desta lei, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor, 3º do artigo 58. Oitava, o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo, e 19. Nono, o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. 20. Art. 60-C. Revogado. Parágrafo único. Revogado. 21. Art. 60-D. O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do 18. Artigo acrescido pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. 19. Inciso acrescido pela Lei nº 11.490, de 20 de junho de 2007. 20. Artigo acrescido pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. E revogado pela Lei nº 12.998, de 18 de junho de 2014. 21. Artigo acrescido pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, e revogado pela Lei nº 12.998, de 18 de junho de 2014. 22. Art. 60-E. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio moradia continuará sendo pago por um mês. Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais, e retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, segunda, gratificação natalina, 23º, revogado, quarta. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, v. Adicional pela prestação de serviço extraordinário, sexta. Adicional noturno. Sétima. Adicional de férias, oitava. Outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho, 24. Nono. Gratificação por encargo de curso ou concurso. Parágrafo único.
Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso 2º do artigo 9 graus. Inciso I do artigo 9º. 25 art. 62-A. Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial a que se referem os arts. 3º e 22, artigo acrescido pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. 23, inciso revogado pela medida provisória número 2225/45, de 4 de setembro de 2001. 24, inciso acrescido pela Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006. 25, artigo acrescido pela medida provisória número 2225/45, de 4 de setembro de 2001. 18. Lei 8.11290. 26 art. 67. Revogado. Primeiro, o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. Segundo, o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. 26. Artigo revogado pela medida provisória número 2225/45, de 4 de setembro de 2001, respeitadas as situações constituídas até 8 de março de 1999. Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25%. 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no art. 7.373. 19. Lei 8.11290. Subseção 8ª 27, da gratificação por encargo de curso ou concurso. 28 art. 76-A. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal ou segunda, participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos. Terceira, participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes. Quarta, participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Primeiro, os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros e: o valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida. Segunda, a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalho anuais, ressalvada a situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalho anuais. Terceira, o valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais, incidentes sobre o maior vencimento básico da administração pública federal. 29ª, 2,2%, 2 inteiros e 2/10%, em se tratando de atividades previstas nos incisos I e segunda do caput deste artigo. 30b, 1,2%, 1 inteiro e 2/10%, em se tratando de atividade prevista nos incisos terceira e quarta do caput deste artigo.
27. Subseção acrescida pela Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006. 28. Artigo acrescido pela Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006. 29. Alínea com redação dada pela Lei nº 11.501, de 11 de julho de 2007. 30. Alínea com redação dada pela Lei nº 11.501, de 11 de julho de 2007. Quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do 4º do artigo 98 desta Lei. 4º do artigo 98. Art. 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no 1º deste artigo. 1º, revogado. 4º, a indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. 5º, em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal quando da utilização do 1º período. 20. Lei 8.11290. Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no artigo 77. Artigo 77. Art. 81. Conceder-se-á ao servidor licença e, por motivo de doença em pessoa da família, segunda, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, terceira. Para o serviço militar, quarta, para atividade política, para capacitação, sexta, para tratar de interesses particulares, sétima, para desempenho de mandato classista. 31. Primeiro, a licença prevista no inciso I do caput deste artigo, bem como cada uma de suas prorrogações, serão precedidas de exame por perícia médica oficial, observado o disposto no ato 204 desta lei. Segundo, revogado. Terceiro, é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso I deste artigo. 32. Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. Primeiro, a licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou, mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso 2º do artigo 44. Inciso 2º do artigo 44. 33. Segundo a licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses nas seguintes condições e, por até 60 dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor, e segunda, por até 90 dias, consecutivos ou não, sem remuneração. 31. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 32. Caput com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 33. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.269, de 21 de junho de 2010. 34. Terceiro, o início do interstício de 12 meses será contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida. 35. Quarto, a soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período de 12 meses, observado o disposto no terceiro, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos I e segunda do segundo. 34. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.269, de 21 de junho de 2010. 35. Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.269, de 21 de junho de 2010. 21. Lei 8.11290. 36. Art. 91. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório,
licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. 37 art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na linha C do inciso 8º do artigo 102 desta lei, conforme disposto em regulamento e, observados os seguintes limites. 38 para entidades com até 5.000 associados, 2 servidores. 39 para entidades com 5.001 a 30.000 associados, 4 servidores. 36. Artigo com redação dada pela Medida Provisória número 2225/45, de 4 de setembro de 2001. 37. Caput com redação dada pela Lei nº 11.094, de 13 de janeiro de 2005. 38. Inciso com redação dada pela Lei nº 12.998, de 18 de junho de 2014. 39. Inciso com redação dada pela Lei nº 12.998, de 18 de junho de 2014. 43. Para entidades com mais de 30.000 associados, 8 servidores. 41. Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente. 42. Segundo a licença terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada, no caso de reeleição. 43. Segundo na hipótese de o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão. A entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. 44. Quinto, aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições dos 1º e 2º deste artigo. 45. Sexto, as seções de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista, que receba recursos de Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial. 40. Inciso com redação dada pela Lei nº 12.998, de 18 de junho de 2014. 41. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.998, de 18 de junho de 2014. 42. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.998, de 18 de junho de 2014. 43. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. 44. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.470, de 25 de junho de 2002. 45. Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.470, de 25 de junho de 2002. 22. Lei 8.11290. Da sua folha de pagamento de pessoal, independem das disposições contidas nos incisos I, 2º e 1º e 2º deste artigo, ficando o exercício do empregado cedido condicionado à autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. 46. Sétimo, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da administração pública federal, poderá determinar a lotação ou o exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso I e nos 1º e 2º deste artigo. Segunda, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Terceira, investido no mandato de vereador. Art. 95.
O servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial, sem autorização do Presidente da República, Presidente dos órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, a ausência não excederá 4 anos, e fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. 46. Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.470, de 25 de junho de 2002. Seção 4ª 47, do afastamento para participação em programa de pós-graduação estrito sensu no país. 48. Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação estrito sensu em instituição de ensino superior no país. 49. Terceiros afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 4 anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos 4 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. 47. Seção acrescida pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 48. Artigo acrescido pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 49. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.269, de 21 de junho de 2010. 23. Lei 8.11290. Quinto, caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria antes de cumprido o período de permanência previsto no 4º deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do artigo 47 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento. Artigo 47. 7. Aplica-se a participação em programa de pós-graduação no exterior, autorizado nos termos do artigo 95 desta lei, o disposto nos 1º a 6º deste artigo. Artigo 95. 50. Pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 dias, e terceira, por 8 dias consecutivos em razão de: primeiro, para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. Segundo, também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Terceiro, as disposições do parágrafo anterior são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação de horário na forma do inciso 2º do artigo 44. Inciso I do artigo 44. 50. Inciso com redação dada pela Lei nº 12.998, de 18 de junho de 2014. 51. Quarto, será igualmente concedido horário especial, vinculado à compensação de horário a ser efetivada no prazo de até 1 ano, ao servidor que desempenhe atividade prevista nos incisos I e I do caput do artigo 76 desta lei. Art. 101. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias. Parágrafo único. Revogado. Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no ato 9.797, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de férias, segunda, exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, municípios e Distrito Federal, terceira, exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República, 52 quarto.
Participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação estrito sensu no país, conforme dispuser o regulamento. V. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento. Sexta, júri e outros serviços obrigatórios por lei. Sétima, missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento. Oitava, licença. 51. Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006, e com redação dada pela Lei nº 11.501, de 11 de julho de 2007. 52. Inciso com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 24. Lei 8.11290. 53-C. Para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento. F. Por convocação para o serviço militar. Nona. Deslocamento para nova sede de que trata o ato. 1818, x. Participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. X. Afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. 54. Segundo, a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com remuneração, que exceder a 30 dias em período de 12 meses. Terceira, a licença para atividade política, no caso do ato. 86.22. Quarta, o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público federal. V. O tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social. Sexta. O tempo de serviço relativo a tiro de guerra. Sétima. O tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo a que se refere a linha B2, inciso 8º do artigo 102.102. 53. A linha com redação dada pela Lei nº 11.094, de 13 de janeiro de 2005. 54. Inciso com redação dada pela Lei nº 12.269, de 21 de junho de 2010. E do indeferimento do pedido de reconsideração, segunda, das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. 25. Lei 8.11290. E exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Segunda, ser leal às instituições a que servir. Terceira, observar as normas legais e regulamentares. Quarta, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. V. Atender com presteza. C. As requisições para a defesa da fazenda pública. 55. Sexto, levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Sétima, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Oitava, guardar sigilo sobre assunto da repartição. Nona, manter conduta compatível com a moralidade administrativa. X. Ser assíduo e pontual ao serviço. X. Tratar com urbanidade as pessoas. 12. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 55. Inciso com redação dada pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. E ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Segunda, retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Terceira, recusar fé a documentos públicos. Quarta, opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. V. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Sexta, cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho
de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. 7ª. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. 8ª. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. 9ª. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 56x. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada. Exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, e de cônjuge ou companheiro. 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. 13. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. 14. Praticar usura sob qualquer de suas formas. 15. Proceder de forma desidiosa. 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. 19. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. 56. Inciso com redação dada pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. 26. Lei 8.11290. 57. Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se aplica nos seguintes casos e: participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros e: segunda, gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do artigo 91 desta lei, observada a legislação sobre conflito de interesses. Artigo 91. Art. 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Primeiro, a proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. Segundo, a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Terceiro, considera-se a acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Art. 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9º, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Parágrafo único do artigo 9º. 58. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que, a respeito, dispuser legislação específica. 57. Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. 58. Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2225-45, de 4 de setembro de 2001. Art. 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Art. 122.
A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Primeiro, a indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Artigo 46. Art. 123. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade. Art. 124. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 59 art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Art. 127. São penalidades disciplinares e advertência, segunda, suspensão, terceira, demissão. Quarta, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, v. destituição de cargo em comissão, sexta, destituição de função comissionada. 59. Artigo acrescido pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 27. Lei 8.11290. Art. 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do artigo 117, incisos I a 8ª e 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Incisos I a vixix. Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração pública; segunda, abandono de cargo; terceira, inassiduidade habitual; quarta, improbidade administrativa; v. incontinência pública e conduta escandalosa na repartição; sexta, insubordinação grave em serviço; sétima, ofensa física em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem; oitava, aplicação irregular de dinheiros públicos; nona, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. X. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, e corrupção. 13. Transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117.9 a 16. Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o artigo 143 notificará ao servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases. Artigo 143. Segunda, instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório. Terceira, julgamento. Primeiro, a indicação da autoria de que trata o inciso e dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. Segundo, a comissão lavrará, até 3 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado,
ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de 5 dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. Observado o disposto nos arts. 163 e 164.164. Terceiro, apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Quarto, no prazo de 5 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no terceiro do artigo 167.167. § 28. Lei 8.11290. Sétimo, prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Oitavo, o procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos títulos IV desta lei. Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do artigo 35 será convertida em destituição de cargo em comissão. Artigo 35. Art. 136. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 4ª, 8ª, x e x do artigo 132, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. IV x e x. Art. 137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do artigo 117, incisos 9 e x, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos. E x. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 132, incisos I, 4ª, 8ª, x e x. Incisos liv e x e x. Art. 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o artigo 133. Observando-se especialmente que artigo 133. Art. 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas e, pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Terceira, pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Quarta, pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. E, em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Segunda, em 2 anos, quanto à suspensão. Terceira, em 180 dias, quanto à advertência. Primeiro, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. 29. Lei 8.11290. 60 primeiro, revogado. 61 segundo, revogado. Art. 145. Da sindicância poderá resultar e arquivamento do processo. 60 parágrafo revogado pela Lei nº 11.204, de 5 de dezembro de 2005. 61 parágrafo revogado pela Lei nº 11.204, de 5 de dezembro de 2005. Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis designados pela autoridade competente,
observado o disposto no terceiro do artigo 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 3 do artigo 143. Segunda, inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório. Terceira, julgamento. 30. Lei 8.11290. A sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Primeiro, sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto até a entrega do relatório final. Segundo, as reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. Art. 153. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Art. 154. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Art. 155. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Primeiro, o presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Segundo, será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Art. 157. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para a inquirição. Art. 158. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Primeiro, as testemunhas serão inquiridas separadamente. Segundo, na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acariação entre os depoentes. Art. 159. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos arts. 157 e 158. Primeiro, no caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acariação entre eles. 158. Segundo, o procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão. Art. 160. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Art. 161. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.
Primeiro, o indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. Segundo, havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. Terceiro, o prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis. Quarto, no caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de 2 testemunhas. Art. 162. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Art. 163. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa. 31. Lei 8.11290. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Art. 164. Considerar-se-á rével o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Primeiro, a revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Segundo, para defender o indiciado rével, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Art. 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Primeiro, o relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Segundo, reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Art. 166. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento. Art. 167. No prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão. Primeiro, se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. Segundo, havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Terceiro, se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso I do artigo 141.141. Quarto, reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos. Art. 168. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Art. 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Primeiro, julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Segundo, a autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o art. 142.2.2 será responsabilizada na forma do capítulo 4º do título IV. Art. 170.
Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Art. 171. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição. Art. 172. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso I do artigo 3.434, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Art. 173. Serão assegurados transporte e diárias e, ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. Segunda, aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Art. 174. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Primeiro, em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Segundo, no caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. 32. Lei 8.11290. Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição de comissão, na forma do artigo 149. Artigo 149. Art. 181. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do artigo 141. Artigo 141. § 62. Primeiro, o servidor ocupante de cargo em comissão que não seja, simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional não terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde. 63. Segundo, o servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para regime de previdência social no exterior, terá suspenso o seu vínculo com o regime do Plano de Seguridade Social do servidor público enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo, neste período, os benefícios do mencionado regime de previdência. 64. Terceiro, será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao regime do Plano de Seguridade Social do servidor público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se, para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais. 65. Quarto, recolhimento de que trata o terceiro deve ser efetuado até o segundo dia útil após a data do pagamento das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais quando não recolhidas na data de vencimento. E garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão. Segunda, proteção à maternidade, à adoção e à paternidade. Terceira, assistência à saúde. Art. 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem e, quanto ao servidor, 62. Parágrafo único primitivo transformado em primeiro pela Lei nº 10.667, de 14 de maio de 2003.
63. Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.667, de 14 de maio de 2003. 64. Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.667, de 14 de maio de 2003. 65. Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.667, de 14 de maio de 2003. 33. Lei 8.11290. H. Garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias, segunda, quanto ao dependente. Primeiro, as aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores, observado o disposto nos arts. 189 e 224.189224. 66 art. 186. O servidor será aposentado. E, por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos, segunda, compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 66. Vide artigo 40 da Constituição Federal com as alterações introduzidas pelas emendas constitucionais nos 20, de 15 de dezembro de 1998, 41, de 19 de dezembro de 2003 e 47, de 5 de julho de 2005. De Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget, osteite deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada. Segundo, nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no ato. 7.171. A aposentadoria de que trata o inciso 3º, A e C, observará o disposto em lei específica. Terceiro, na hipótese do inciso e o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no ato. 2.424. Art. 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Primeiro, a aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 meses. 67. Quarto, para os fins do disposto no primeiro deste artigo, serão consideradas apenas as licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas. 68. Quinto, a critério da administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento, para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria. Art. 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no 3º do artigo 41 e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. 3º do artigo 41. 67. Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 68. Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 34. Lei 8.11290. 69. Art. 190. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço se acometido de qualquer das moléstias especificadas no 1º do artigo 186 desta lei, por esse motivo, for considerado inválido por junta médica oficial, passará a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário família e o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 anos de idade ou, se estudante, até 24 anos ou, se inválido, de qualquer idade, segunda, o menor de 21 anos que,
mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor ou do inativo. 69. Artigo com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 70. Art. 203. A licença de que trata o art. 202 desta lei será concedida com base em perícia oficial. Segundo, inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tem exercício em caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do artigo 230, será aceito atestado passado por médico particular. Artigo 230. 71. Terceiro, no caso do segundo deste artigo, o atestado somente produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade. 72. Quarto, a licença que exceder o prazo de 120 dias no período de 12 meses a contar do primeiro dia de afastamento será concedida mediante avaliação, por junta médica oficial. 73. Quinto, a perícia oficial para a concessão da licença de que trata o caput deste artigo, bem como nos demais casos. 70. Caput com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 71. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 72. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 73. Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 35. Lei 8.11290. 74. Art. 204. A licença para tratamento de saúde inferior a 15 dias, dentro de um ano, poderá ser dispensada de perícia oficial, na forma definida em regulamento. Art. 205. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no artigo 186, 1 graus. Artigo 186, primeiro. Art. 206. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. 75. Art. 206-A. O servidor será submetido a exames médicos periódicos, nos termos e condições definidos em regulamento. 76. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, a União e suas entidades autárquicas e fundacionais poderão: prestar os exames médicos periódicos diretamente pelo órgão ou entidade a qual se encontra vinculado o servidor. Segunda, celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com os órgãos e entidades da administração direta, suas autarquias e fundações. Terceira, celebrar convênios com operadoras de plano de assistência à saúde, organizadas na modalidade de autogestão, que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, na forma do art. 230.230, ou quarta, prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo, observado o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas pertinentes. Primeiro, a licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Segundo, no caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. 74. Artigo com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 75. Artigo acrescido pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 76. Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.998, de 18 de junho de 2014. Quarto, no caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Art. 213.
O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos. Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 42. Artigo 42. 36. Lei 8.11290. Art. 217. São beneficiários das pensões e vitalícia. E a pessoa designada, maior de 60 anos e a pessoa portadora de deficiência, que vivam sob a dependência econômica do servidor, segunda, temporária. D. A pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor até 21 anos ou, se inválida, enquanto durar a invalidez. Primeiro, a concessão de pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as alíneas A e C do inciso I deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos, nas alíneas D e E. Art. 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, nos seguintes casos, e declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente, segunda, desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço, terceira, desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança. Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Art. 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário e o seu falecimento. Segunda, a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. Terceira, a cessação de invalidez, em se tratando de beneficiário inválido. Quarta, a maioridade de filho, irmão órfão ou pessoa designada, aos 21 anos de idade. V, a acumulação de pensão na forma do ato. 225.225, sexta, a renúncia expressa. 77. Parágrafo único. A critério da administração, o beneficiário de pensão temporária motivada por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a concessão do benefício. 77. Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 37. Lei 8.11290. Segunda, da pensão temporária para os cobeneficiários ou, na falta destes, para o beneficiário da pensão vitalícia. Art. 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 189.189. Art. 226. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a 1 mês da remuneração ou provento. Primeiro, no caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Segundo, vetado. Art. 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Art. 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública. 78. Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá. 78. Caput com redação dada pela Lei nº 11.302, de 10 de maio de 2006.
79. Terceiro, para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a. 79. Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.302, de 10 de maio de 2006. 38. Lei 8.11290. Terceira, vetado. 84. Vetado. 81. Quinto, o valor do ressarcimento fica limitado ao total dispendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde. 82. Art. 231. Revogado. E prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. Segunda, concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio. 80. Parágrafo proposto e vetado no projeto que foi transformado na Lei nº 11.302, de 10 de maio de 2006. 81. Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.302, de 10 de maio de 2006. 82. Artigo revogado pela Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 1999. Art. 241. Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual. Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro, que comprove união estável como entidade familiar. 39. Lei 8.11290. Comissão, e mantidas enquanto não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades na forma da lei. Terceiro, as funções de assessoramento superior, FANS, exercidas por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal, ficam extintas na data da vigência desta lei. Quarto, vetado. Quinto, o regime jurídico desta lei é extensivo aos serventuários da Justiça, remunerados com recursos da União, no que couber. Sexto, os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar tabela em extinção do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem vinculados os empregos. Sétimo, os servidores públicos de que trata o caput deste artigo, não amparados pelo artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias, poderão, no interesse da administração e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de 1 mês de remuneração por ano de efetivo exercício no serviço público federal. Oitavo, para fins de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados a título de indenização prevista no parágrafo anterior. Nono, os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no sétimo poderão ser extintos pelo Poder Executivo quando considerados desnecessários. Art. 244. Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos aos servidores abrangidos por esta lei, ficam transformados em anuênio. Art. 245. A licença especial disciplinada pelo artigo 116 da Lei nº 1711, de 1952, ou por outro diploma legal, fica transformada em licença-prêmio por assiduidade, na forma prevista nos arts. 87 a 9090. Art. 246. Vetado. Art. 247. Para efeito do disposto no título VEI desta lei, haverá ajuste de contas com a Previdência Social, correspondente ao período de contribuição por parte dos servidores seletistas abrangidos pelo AT. 243.243. Art. 248. As pensões estatutárias, concedidas até a vigência desta lei, passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do servidor. Art. 249. Até a edição da lei prevista no primeiro do artigo 231.231, os servidores abrangidos por esta lei contribuirão na
forma e nos percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da União conforme regulamento próprio. Art. 250. O servidor que já tiver satisfeito ou vier a satisfazer, dentro de um ano, as condições necessárias para a aposentadoria nos termos do inciso 2º do artigo 184 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952, aposentar-se-á com a vantagem prevista naquele dispositivo. Art. 251. Revogado. Art. 252. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente. Art. 253. Ficam revogadas a Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952, e respectiva legislação complementar, bem como as demais disposições em contrário. Brasília, 11 de dezembro de 1990, 169º da Independência e 102º da República. Fernando Collor Jarbas Passarinho.